Oi, gente! Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu sou Priscila Campos, da Páginas de Romance. No vídeo de hoje eu estarei falando para vocês sobre uma autora que eu gosto muito, eu acredito que é uma autora conhecida por muitas pessoas. Ela já escreve há muitos anos, ela é uma autora americana, ela tem mais de 225 romances publicados, imagina, 225! Eu ainda não tive a oportunidade de ler nem um terço da quantidade dos livros que ela já escreveu. Para falar a verdade, eu só li até hoje 2 séries dessa autora e gostei muito das 2 séries. E assim, eu tenho que parar, eu tenho que pegar mais alguns livros dela para ler porque eu gostei muito dessas 2 séries. Mas hoje eu vou falar de uma das séries para vocês, que foi a primeira série que eu li da autora Nora Roberts. A série dela que eu estarei compartilhando com vocês hoje se chama Quarteto de Noivas. Nessa história, a gente vai conhecer a história de 4 amigas, que no caso é a Mac, a Emma, a Laura e a Parker. Elas 4 são amigas desde que elas são muito crianças e elas sempre brincaram juntas na propriedade da Parker. A família da Parker, eles têm muita condição financeira, então eles têm uma casa maravilhosa, gigantesca, e as 4 sempre cresceram brincando nessa propriedade. E a brincadeira preferida delas, como muitas meninas aí quando são pequenas, era brincar de casamento. Então elas sempre se reuniam, elas sempre arranjavam um noivo emprestado, seja eles um cachorro, ou seja eles o irmão da Parker, ou seja ele um amigo deles em comum, mas elas sempre faziam um casamento. E elas sempre tinham o padre, elas tinham a noiva, elas tinham noivos, elas tinham fotógrafo e elas sempre se revezavam nos papéis que elas desempenhavam nesse casamento. O que eu achei legal nas histórias desses livros é que, apesar de ser focado em romance, eles contam também sobre a amizade delas. Isso é muito legal, porque mostra realmente a amizade forte entre 4 moças e, assim, sobre problemas que elas enfrentam, soluções que elas tentam achar, tendo apoio uma da outra. Bom, como eu falei anteriormente, são 4 livros, então cada livro vai contar a história da vida de uma das amigas. Bom, os anos passam, elas crescem, e aí cada uma delas, elas meio que conseguem realizar o sonho da infância delas. As 4 se reúnem e elas abrem uma empresa que fazem eventos, principalmente casamentos. A Mac, ela se tornou fotógrafa, a Emma, ela é florista e decoradora, a Laurel é confeiteira, e a Parker, ela é a que organiza tudo. É como se ela fosse a cerimonialista, responsável pela organização de todo o evento em geral. Então ela faz a administração de toda a empresa. E aí cada livro vai contar a história profissional de cada uma delas e ao mesmo tempo vai contar como elas administram essa empresa de casamento e de eventos e também, principalmente, vai contar a vida amorosa de cada uma delas. Bom, o primeiro livro se chama Álbum de Casamento e nele a gente vai conhecer a história da Mackenzie, ou a Mac, como é mais conhecida, e do Carter. A Mac, ela é bem diferente, assim, ela não é aquela menina toda gosta de me arrumar assim, toda menininha, etc. Não, ela é toda assim despojada, é toda meninona e ela é super brincalhona também. Ela teve uma infância bem difícil com a mãe dela e até mais velha ela ainda tem um problema muito grande com a mãe dela que se chama Linda. A mãe dela é aquele tipo de mulher que sempre está atrás de um homem diferente, normalmente um homem que tem algo a oferecer para ela, que no caso seria algo financeiro. E isso incomoda muito a Mac, ela tem super problemas com a mãe dela por causa disso, principalmente problemas financeiros relacionados à mãe dela. Então a mãe dela é sempre um assunto extremamente delicado para tratar com a Mac. Então, devido a ela ter crescido com a mãe dela se envolvendo com vários caras diferentes e coisas do tipo, ela é meio assim com relacionamentos, então ela não é de namorar muito, então ela tem um pé um pouco atrás com relacionamento, apesar de que ela trabalha normalmente fotografando casais ou fotografando grávidas e coisas do tipo. E aí nesse livro a gente tem o Carter. O Carter é um fofo, eu acho assim que a maioria das pessoas que leem esse livro, essa série de livros, eu acho que dos homens, um do que eles mais vão gostar é o Carter. Ele é realmente um fofo. E assim, ele é super simples, é aquele homem simples, ele é professor e ele é meio romântico. E assim, ele é bem diferente da Mac. Eles são muito opostos, assim. E ele, assim, ele é todo certinho. E ele é apaixonado pela Mac desde a época da escola, mas ela não tem ideia disso. E aí muitos anos se passam desde o período da escola e ele ainda tem aquele sentimento reprimido por ela. E aí eles se encontram
de novo. Então, é aí que começa a surgir a coisa no relacionamento dos dois. E aí, nesse primeiro livro também, a autora começa a apresentar mais um pouco de detalhes da vida das outras personagens. Então, a gente vê um pouco da vida da Emma, um pouco da Lauren, um pouco da Parker também no livro 1. Então vale a pena você ler esse primeiro livro que conta a história da Mac e do Carter, desse professor de língua inglesa que é apaixonado por Shakespeare, e ele tenta mostrar de tudo que é jeito para Mac que é possível sim você construir uma história cheia de lembranças felizes. Bom, já o livro 2 se chama Mar de Rosas. Nele a gente vai ver a história da Emma, que é uma florista e decoradora, e do Jack. Bom, o Jack, ele é introduzido desde o primeiro livro, ele é amigo das meninas e melhor amigo do irmão da Parker. A Emma, diferente da Mac, ela cresceu numa família assim bem estruturada, com pais que são totalmente apaixonados um pelo outro. Então assim, a família dela, ela cresceu num ambiente totalmente amoroso e reuniões de família com irmãos e etc. E ela é super romântica. E a Emma, ela é apaixonada pelo Jack há muito tempo, mas ela é muito, muito apaixonada por ele e, tipo assim, é algo que não dá pra esconder. As pessoas sabem que ela é apaixonada por ele, inclusive ela desconfia que ele saiba disso também. Por outro lado, a gente tem o Jack, que é amigo delas, né, faz parte do grupo, convive o tempo inteiro com elas. Ele é um arquiteto bem conhecido, bem conceituado na cidade deles. E assim, vive aquela vida de solteirão. Então, assim, ele não tem relacionamento fixo com ninguém, ele curte a vida e ele só quer saber de trabalhar e realmente curtir a vida. Esse é o objetivo e é como ele leva a vida dele. E ele não é um romântico, nem um pouco igual a Emma. Então, assim, para ela é algo bem improvável existir algo entre eles, já que ele é totalmente diferente dela e ela já mostrou várias vezes os sentimentos dela em relação a ele, não de forma bem clara. Então, assim, ela sempre desconfia que ele sabe, mas nada desenvolve ali entre os dois. Mas no desenvolver do livro, a gente começa a ver que o Jack começa a ter sentimentos que ele não sabe descrever. E assim, acho que a base desse livro é realmente ver se o Jack consegue mudar o jeito dele e a Emma também, com as expectativas que ela tem. É uma história muito fofa. Eu gosto muito da história dos dois. Bom, já o terceiro livro se chama Bem Casados. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Lauren, que é a doceira da empresa de casamento Votos, e também a história do Del. Como eu comentei antes, o Del ele é o irmão mais velho da Parker. O que eu achei legal em relação a esse livro é que a Lauren, a história de vida dela é bem diferente das outras três amigas. Ela teve uma vida um pouco difícil, assim um pouco como a Mac, mas com a diferença de que ela teve uma história de superação, porque ela não tinha condições financeiras nenhuma de se formar, de ir para uma universidade. E assim, ela conseguiu se formar na Universidade de Culinária devido à ajuda da senhora Grandi. A senhora Grandi trabalha na casa da Parker desde que elas eram crianças, então elas cresceram ao lado dela. Então ela que foi a pessoa que ajudou a Lauren a pagar os estudos dela e conseguir formar numa universidade de culinária. Então ela teve a vida um pouco difícil e ela teve que batalhar muito para chegar onde ela chegou. Já o Del, que é o irmão mais velho da Parker, ele é um advogado bem-sucedido e ele é um advogado da própria empresa delas, da Votos. E ao mesmo tempo ele é o herdeiro da família Brown. Então ele e a irmã dele, a Parker, eles são os verdadeiros donos de toda a casa, de toda a estrutura em que a empresa delas funciona. E assim como a Emma, ela também tem uma queda pelo Del desde muito nova, só que diferente da Emma, ela não mostra nem um pouco que ela gosta dele. Então, assim, nem as amigas e nem ele fazem muita ideia dos sentimentos que ela tem por ele. E assim, o Del, ele tem um sentimento de irmão pelas meninas, né? Porque elas cresceram junto com a irmã dele. Então, assim, isso pra Lauren é uma coisa muito irritante pra ela, porque ela tem um sentimento diferente por ele e ele trata ela como se ele fosse responsável por ela de alguma forma, como se ela fosse uma irmã para ele. Então isso deixa ela bem chateada. Mas eu acho bacana você ler e ver o desenrolar da história deles dois durante o livro. Bom, e já o último livro da série, que se chama Felizes para Sempre, vai contar a história da Parker. A Parker, como uma boa cerimonialista, organizadora, administradora de empresa, ela é tudo ali dentro.
Então, assim, o que caracteriza ela como bem diferente é que ela é uma controladora. Ela quer ter controle sobre tudo, nada pode fugir dela. Então, ela tenta ter um controle total na empresa e ela tenta também sempre estar ajudando e influenciando na vida das amigas. Os pais da Parker e do Del, eles morrem num acidente e então os dois ficam com a propriedade. Foi quando eles decidiram criar a Votus, que é a empresa de casamento e de eventos, né? Então os dois são os donos da propriedade e ela mora ali naquela propriedade junto com as 3 amigas e a senhora Grand. E assim, apesar de que todas elas têm um papel fundamental dentro da empresa, realmente a empresa funciona mesmo por causa da Parker. A ideia da empresa foi dela, a ideia de construir tudo veio dela e assim, realmente ela é responsável pelo grande sucesso da empresa que elas têm, porque ela, assim, é uma pessoa extremamente organizada. E ela tá lá todo dia, todo evento, tentando fazer com que os sonhos dos clientes se tornem totalmente realidade e que tudo dê certo nos eventos que eles criam. E ela, assim, tá sempre vestida de forma impecável, cuida do corpo de forma impecável. Então, assim, ela é toda metódica. E aí, o interessante é que o Malcolm, que é o personagem da história também, da história junto com a Parker, ele é o oposto dela. Então, assim, o interessante desse livro é que ele tenta mostrar que os opostos se atraem. O Malcolm, ele é um mecânico e ele tem aquele estilo todo bad boy, sabe? Anda de moto, todo de com couro e todo de preto, cabelão. Então, assim, ele é muito o oposto dela. E ele é amigo do Del, que é o irmão da Parker. Então, assim, vai ser bem interessante para você ver o desenrolar de como que pode existir ou se dá para existir um relacionamento entre pessoas tão diferentes assim, de mundos diferentes, literalmente, fazem coisas diferentes, têm jeitos diferentes de lidar, um é bem controlador, o outro é mais relax. Então, assim, é muito interessante ver essa transição entre eles e as bagagens emocionais também que cada um dos dois trazem para a história. Então, gente, esse é o meu vídeo falando do Quarteto de Noivas, o livro da Nora Roberts. E assim, vale a pena, super indico para vocês. Então, se você ainda não leu os livros dessa série, fica aqui a dica nesse vídeo. E se você está interessado em comprar, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma checada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer você que tem acompanhado os vídeos conosco. Bom, e se você ainda não viu outros vídeos do meu canal, eu vou deixar a indicação aqui após o término desse vídeo. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber novas notificações. Vejo vocês em breve. Beijo!